Olá, queridos! Hoje eu tô aqui para falar dos transtornos alimentares. A gente está chegando aí no término, né, dos vídeos aí da adolescência. Os transtornos alimentares, eles são muito comuns, tá, na adolescência. Atualmente, né, nos dias de hoje, eu diria que um dos sintomas mais comuns que ocorrem desde a adolescência até a idade adulta e até a idade madura, inclusive, por conta do culto excessivo, né? Aquela coisa de perseguir o perfeito, o corpo perfeito. Quando na verdade o corpo perfeito é o corpo perfeito para você, ele é único, né? Nós somos seres únicos e não existe corpo perfeito, né? Existe a nossa identidade, né? Como pessoa, e isso precisa ser cada vez mais respeitado e fundamentado, né? Ou seja, reforçado pela sociedade, ok? Os distúrbios alimentares, eles podem ser originados por hábitos alimentares que causam danos, né? Como a redução extrema da ingestão de alimentos ou o consumo em excesso. Lembrar que algumas patologias, elas favorecem os distúrbios alimentares, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, e existem situações que são conhecidas como fatores de risco, né? Então, o culto excessivo ao corpo, maus hábitos alimentares, a distorção da imagem corporal, autoestima baixa, questões de culpa, situações hormonais, né, e distúrbios emocionais de uma forma geral. Os tipos, né, e sintomas de alguns distúrbios alimentares mais comuns, vou citar alguns, lembrar que não vai dar para falar sobre exatamente, entrar em detalhes sobre cada um nesse vídeo, mas eu vou citar alguns aqui, né? A anorexia nervosa, a bulimia, o transtorno de compulsão alimentar, a hipergarfia, a ortorexia, transtorno de compulsão alimentar e a vigorexia. Na anorexia, que é um dos mais conhecidos em termos de nome, né? Todo mundo fala, fulano tá ficando anorético, é um termo comum, né? Usado às vezes até de forma equivocada. São pacientes que eles se autoavaliam com excesso de peso. Então, como é isso, né? Ele se olha no espelho e se acha sempre com excesso de peso, mesmo que ele não esteja com excesso de peso. Na maioria das vezes até nem tá com excesso de peso, mas ele se olha e se enxerga com excesso de peso e se enxerga feio, se enxerga de forma negativa, né? E por conta disso, não necessariamente as pessoas ligam a anorexia com parar de comer. Não necessariamente. Eles comem em menor quantidade e, associada à baixa ingesta, eles têm um alto nível de exercício físico, uso de diurético, uso de laxante, e fazem parte da rotina, né, dos portadores de anorexia. Infelizmente, existem algumas páginas e alguns sites que inclusive ensinam técnicas, né? Você vê a que ponto que chegou aí essa questão de atingir um corpo perfeito, né? Ninguém pode ser um pouquinho acima do peso ou um pouquinho diferente, né? Não existe essa ideia do corpo tão perfeito, né? Até porque as pessoas têm gosto diferente, a gente precisa lembrar disso e lembrar disso para os nossos adolescentes, tá bem? Nem todo mundo gosta das mesmas coisas, então não há necessidade disso, né? A bulimia nervosa. As pessoas que são diagnosticadas com bulimia, diferente um pouquinho da anorexia, são pessoas que comem em grande quantidade, mas por comer em grande quantidade, são pessoas que geralmente provocam vômito, fazem uso de laxante, de diurético, costumam fazer jejum, né? Isso tudo está na rotina da pessoa que pratica bulimia. Existem os dois associados, né? A anorexia com a bulimia,
e aí geralmente são pacientes que ficam mais graves. Não se enganem, né? A anorexia pode levar à internação hospitalar, sim. Pode levar ao uso de sonda, sim, para alimentação, né? Para poder ter o aporte calórico necessário. E pode levar a quadros graves de desnutrição. Então, é um problema sério, viu? O cuidador e o responsável do adolescente tem que estar muito atento, porque o adolescente não vai se perceber doente. Para ele vai estar tudo normal, tá? Outro transtorno que é bem comum, né? O transtorno da compulsão alimentar. Então, a compulsão é um dos distúrbios mais comuns, né? Ele é visto em pessoas variadas, que, ao contrário da bulimia e da anorexia, as pessoas têm com transtorno compulsivo, elas depois períodos de compulsão, elas não seguem, ou seja, ela come, mas não tem um comportamento compensatório, ou seja, ela não faz exercício em excesso, ela não toma laxante, ela não toma diurético, então geralmente está associado realmente aí com obesidade, com transtorno, com doença mesmo, né, metabólica, que precisa ser tratada, ok? A hipergrafia vem de um transtorno mental, onde o paciente tem problema, algum tipo de trauma, enfrentou algum tipo de trauma em algum momento da vida, né? Por exemplo, perdeu alguém querido, uma grande perda material, algum acidente grave envolvendo familiares e tudo. E nesse caso, você observa ganho de peso rápido, né? Porque tá ligado àquele evento específico, ansiedade, sintoma depressivo associado, sentimento de culpa por estar comendo, quer dizer, ele sabe que está comendo, e uma inibição do convívio social. Aquela pessoa geralmente se afasta do convívio social porque tem percepção, né, do próprio distúrbio, de como o seu corpo tá. Então ela não tem uma percepção distorcida. A percepção dela é real, mas ela não consegue sair daquele ciclo de comer, enfim. A vigorexia é um transtorno de ansiedade que faz o paciente ter também uma distorção de imagem. É mais comum nas pessoas do sexo masculino e ela é conhecida por exercícios intensos. Então é aquele rapaz que quer ficar fortão, né, marombado, cheio de músculo, porque só desse jeito ele vai estar perfeito, ele vai se considerar perfeito. Só que ele não atinge a perfeição nunca, porque ele não se enxerga dessa forma. Então, por mais que ele faça exercício, ele vai estar sempre se enxergando fracote, o fraquinho, o que precisa malhar mais, o que precisa pegar mais carga. Veja que esses todos são comportamentos que podem ser ditados, né, pelo grupo de convivência, podem ser ditados pela própria família ou por uma sociedade. E os pais precisam estar muito atentos, os pais responsáveis, cuidadores, para poder interferir no momento correto e não permitir que seus filhos fiquem doentes, porque todos esses transtornos são doenças, ok? Consultem seus pediatras, estejam atentos aos comportamentos dos adolescentes. Tem muitos outros transtornos, o assunto é muito extenso. Isso é só uma ideia aí para vocês, tá? Grande beijo.